Paz e saúde no Senhor, prezados irmãos do núcleo Nossa Senhora de Paz de Unango, pertencente à comunidade de Santo Agostinho de Miala. Eu sou Délcio Batista, seminarista sacramentino. Aqui estou para partilhar convosco sobre o pecado original. Esse é o tema que me foi proposto por meu irmão Jonas Raul. Neste tema, prezados irmãos, vamos nos guiar, vamos nos orientar nas Sagradas Escrituras, concretamente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 24, de modo a percebermos o tema em questão. Mas gostaria, portanto, começar a minha explanação acerca do pecado original, ilustrando a etimologia dos termos patentes neste tema. Pecado e original são dois termos. Precisamos primeiro ver a sua etimologia, de modo a ter um conhecimento, de modo a ter uma visão mais abrangente, mais genuína e mais profunda. Pecado, em hebraico, hata, nos remete ao ato de errar a um alvo. E o termo original é um adjetivo, é uma qualidade daquilo que é primitivo, daquilo que nos diz respeito à origem, à gênese. Esta etimologia dos termos aqui patentes já podemos percorrer falando do pecado, antes de chegarmos no pecado original propriamente dito. Primeiro vamos entender também o que é pecado e tenciono convosco falar de pecado em duas dimensões, em duas perspectivas. Perspectiva da Sagrada Escritura e a da Igreja Católica, isto é, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Indo para a definição de pecado, segundo as Sagradas Escrituras, podemos ver na primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 4, nos diz que pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. E segundo o Catecismo da Igreja Católica, nos seus números 1849, nos diz o seguinte: pecado é uma falta cometida contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Temos aqui as duas definições do pecado, segundo o Catecismo e segundo a Bíblia. E vemos que as ambas partes convergem, as ambas partes vão mesmo na mesma linhagem, as ambas partes nos dizem respeito daquilo que é pecado. Vemos aqui a não obediência, é a rejeição da lei, é não seguir, é não aderir às diretrizes de Deus. Isso é que podemos conceber como pecado. Tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que não corresponde, tudo aquilo que não harmoniza a vontade de Deus. Isso pode ser concebido como pecado. Prezados irmãos, por que falarmos de pecado original nos nossos dias? Qual é a relevância, qual é a importância de refletirmos sobre este tema, visto que isso aconteceu há muito tempo, digamos, já está ultrapassado. Será? Está ultrapassado? Não, é claro que não. Não está ultrapassado este tema.
É de extrema importância falar nos nossos dias, pois falando do pecado original, nós encontramos aqui a origem do mal. Encontramos a origem do mal de modo a prevenir, de modo a evitar os outros pecados, os pecados dos nossos dias, do nosso contexto. Eis a relevância de refletirmos sobre o pecado original. Conforme no prelúdio eu dissera, Gênesis capítulo 3, versículo 1, 24, irá nos ajudar a entendermos sobre o pecado original. Não farei aqui a leitura do texto, por isso eu citei, prezados irmãos, vocês poderão, portanto, acompanhar, poderão ler. Irei mais diretamente à partilha daquilo que é a minha compreensão do pecado original. O livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 13, nos apresenta o episódio da sedução, da tentação. E temos aqui 3 personagens: a serpente, a mulher e o homem. Mas também temos o objeto do pecado, isto é, temos a fruta. O versículo 6 nos diz: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. As Sagradas Escrituras não ilustram qual era a fruta realmente, mas muita gente pensa que essa fruta em questão é a maçã. Prezados irmãos, esta fruta podemos conceber como sendo esta rebeldia, esta ganância, este orgulho, esta soberba de querer ser grande, de querer saber tudo, de querer ser como Deus. Pois a serpente, no versículo 5, ela diz: mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A serpente era muito inteligente, astuta, perspicaz, de tal modo que conseguiu convencer, conseguiu seduzir, conseguiu enganar a mulher. A mulher não resistiu, uma vez a mulher caída, uma vez fracassada, o homem também não escapa, o homem entra na mesma onda, o homem também peca. E assim os 3 têm a sua devida sentença, os 3 têm a consequência dos seus atos, os 3 recebem o castigo, os 3 perdem a dignidade. E filhos de Deus, os 3 são sujeitos a uma nova realidade, a uma nova faceta. Os homens, o homem e a mulher, conhecem uma nova face da vida, conhecem uma nova realidade, são sujeitos a um novo estilo de vida. Estes serão sujeitos ao sofrimento, estes terão que trabalhar duramente para conseguir o seu sustento, para conseguir o seu pão. A mulher terá que enfrentar o período de gravidez, um tempo caracterizado de turbulências. A mulher terá que enfrentar um tempo de dor. A mulher terá que enfrentar essas vicissitudes durante o parto. As consequências, a serpente terá que rastejar, terá que passar por certas dificuldades. Prezados irmãos, como eu dizia no prelúdio da minha exposição, este pecado original está patente até os nossos dias. Este pecado está presente. É conhecendo este pecado profundamente que podemos evitar muitos males que assolam a nossa sociedade, que assolam o nosso mundo. É conhecendo este pecado que poderemos evitar muita coisa, tudo aquilo que contradiz as diretrizes de Deus, tudo aquilo que inverte os mandamentos de Deus. Por isso é de extrema importância a gente tratar do pecado original. Nos nossos dias, este pecado está patente, este pecado é visível. É claro que sim, com o nosso batismo somos purificados desta mancha original, mas não é o fim de tudo. Precisamos trabalhar, precisamos empreender as nossas forças de modo a vencer cada vez mais, de modo a superar cada vez mais, de modo
a empreender, a fazer uma caminhada de santidade, pois somos convidados com a Santa Igreja, com o nosso Deus, a aderirmos sempre àquilo que seja espiritual, aquilo que seja divino, aquilo que seja da vida eterna. Por isso ele nos diz: sede santos como eu sou santo. Somos convidados a fazer esta caminhada de santidade no nosso dia a dia. Este pecado é um pecado de orgulho, um pecado de gula, um poder de ganância. Isso de fato temos vivenciado. Muita gente está preocupada em possuir, está preocupada em ter. Isso às vezes nos desvia daquilo que é o caminho de Deus, nos desvia daquilo que nos identifica, nos mata a nossa dignidade. Temos que optar pelo contrário, temos que procurar mais em ser, em afirmar o nosso ser, fazer crescer o nosso ser e não o nosso possuir, pois tudo isto é passageiro. Tudo isso não nos dá a felicidade plena e completa. Somos exortados, prezados irmãos, através deste tema do pecado original, a revermos todos aqueles nossos pecados, todas aquelas nossas fraquezas e a fazermos uma caminhada de modo a combatê-los, aproximando do sacerdote para se confessar, participando sempre das celebrações eucarísticas, para cada vez mais estarmos próximos do reino de Deus, para cada vez mais estarmos em comunhão com o nosso Deus, para cada vez mais estarmos perto do reino de Deus, a fim de que Deus, quando vier na sua glória, possa nos encontrar aptos, possa nos encontrar preparados, possa nos encontrar disponíveis. Vamos evitar a distração. Façamos uma retrospectiva sobre o nosso ser, façamos o exame de consciência para ver quais são os nossos pecados, quais são as nossas fraquezas e quais são também as nossas qualidades. Pois num mundo caracterizado pela globalização, às vezes ficamos na imanência, ficamos apegados com esses bens do mundo. Às vezes nos deixamos seduzir, nos deixamos enganar. Há muitas serpentes. Precisamos de ser fortes para que o discurso das serpentes, entre aspas, não possam nos seduzir, não possam nos derrubar, não possam nos vencer. Vamos ser fortes de tal modo que consigamos ultrapassar todas essas barreiras, de tal modo que consigamos ser fortes. Vamos pedir sempre o Espírito de Deus para que esteja conosco. A Cristo a honra e a glória para sempre. Prezados irmãos, obrigado pela escuta e pela atenção. Espero ter saciado a vossa sede de compreender a questão do pecado original. Se Deus quiser, até a próxima. Abraço de Deus.